Adão e Eva, ali foi fundada a igreja. Foi um casal que todo mundo daqui do Éden, e esse casal eles iam crescer, povoar, encher a terra. Agora Jesus, no Novo Testamento, ele foi o fundador da igreja. Todos nós sabemos que João Batista foi o percussor, que quer dizer, o pastor lá, foi aquele que anunciou e preparou o caminho para Jesus. Aí Jesus, com 33 anos, começou, 30 anos foi? 30 anos, começou o seu ministério. E durou apenas 3 anos e 6 meses, mais ou menos isso. Certo? E o desejo dele foi criar, fundar a sua igreja. Mas ele alertou a igreja sobre aqueles que vieram antes deles, que era falso profeta, e os que viriam depois. Então, pelo tempo que há na igreja, presta atenção. Se deu para entender, se deu para compreender, que existem 7 classes de pastor na igreja, fora o verdadeiro. 7 classes de pastor que são falsos na igreja. Todos os demais, tem muito mais do que isso, mas todos eles estão baseados nesses 7 tipos de pastor. Amém? São 7 tipos. E se você tiver, presta atenção, para vocês fazerem uma análise, vocês verem se vocês estão fazendo o que é para fazer certo, ou se a gente como pastor está fazendo alguma coisa errada que não é do pastor verdadeiro. E Jesus ensinou que era o pastor verdadeiro fazia. Ele foi um exemplo, e toda a carta, todas as escrituras mostram que o verdadeiro pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas, aquele que corre atrás das ovelhas, aquele que ama as ovelhas, aquele que sofre pelas ovelhas. Tirou disso, não é. Então tem 7 tipos de pastor falso na igreja. 7 tipos. E a gente vamos estudar eles hoje. Olha, que hora é? 3 horas, 2 horas, que hora? 8h15. Então nós temos 1 hora aí para não ter mais tempo. Oi? O bicho está com vontade de aprender. Vamos lá. Vamos começar pelo primeiro. Queria que os irmãos usassem as suas escrituras. Certo? Vamos começar pelo primeiro. O primeiro, irmão, é chamado de pastores heréticos. Todos eles é perigoso, mas tem uns aqui que é demais. O herético. O que é isso, pastor? Vamos aprender pela Bíblia. Em 2 Pedro, vamos ler, capítulo 2, versículo 1, diz assim: mas também houve falsos profetas entre vós, assim como haverá falsos mestres entre vós. Eu comecei como falso profeta, certo? Falso profeta. Mas estou falando sobre, não sou só os falsos profetas. Estou falando, eu acho que é o pastor Isaías que fala. Amém? Eu estou falando de quê? De mestres, de pastores, né? Então vamos falar do primeiro, os hereges. Esse pessoal trouxe problema na igreja primitiva. Esses hereges, eles trazem prejuízo grande. Vamos ver mais alguma coisa sobre eles. Os hereges é um dos piores obreiros ou pastores que existem. É os hereges. Eles trazem confusão na igreja. Então diz que como há com falsos profetas, e ele agora diz assim como haverá falsos mestres entre vós. Vamos para o próximo versículo.